Olá, galera! Tudo bem? Bom, lembrando que eu sou a professora Andréia, da turma 7, tá? De Fundamentos de Enfermagem. Eu sempre tô recapitulando com essa turma, né, com vocês, que eu sou a Andréia, que eu sou de Fundamentos, por conta da gente não ter tido contato, mas acredito que vocês já estão se familiarizando comigo, tá? Hoje nós vamos falar sobre terminologias. A gente falou de anotações de enfermagem, sobre a prescrição médica, né, sobre o prontuário médico eletrônico do paciente, para que serve, quais as funções, quem que organiza, quem que alimenta aquele sistema. Eu vi muitos feedbacks positivos, viu, que colocaram sobre o sistema, colocaram sobre a anotação, colocaram sobre a admissão, transferência. Tá muito legal esse contato que nós estamos tendo, né, que vocês estão me dando retorno e tudo mais. Tá bem legal. E pra gente continuar assim, vocês podem me solicitar. Se demorar um pouco para responder, não tem problema, por conta das minhas tarefas diárias, mas tá bem legal. Hoje nós vamos falar sobre terminologias técnicas. O que é terminologia técnica? Para que é usado, né, na saúde, na ciência em si? Então, assim, ciência, né, para quem não sabe, é um estudo científico direcionado a alguma coisa. No caso, pra gente, terminologia técnica são termos, né, são nomes tecnicamente da saúde. Um exemplo, para eu falar que eu estou com bastante dor de cabeça, então eu encontro com uma cefaleia intensa, e daí eu vou falar na região. O que é isso? Ah, Andréia, você tá com dor na cabeça, dor de cabeça. Por que eu tô alimentando isso? Porque lembra das anotações, dos casos clínicos, da admissão, né, transferência do paciente? Nós temos que colocar tecnicamente isso no sistema, no prontuário e nas nossas anotações de enfermagem. Porque é extremamente importante. Eu pego alguns técnicos meus, alguns são até pobres, eu já tive esse contato, sabe? Pobres de recursos técnicos. Outros alimentam muito bem, é muito bacana como escreve. Porque eu acredito que se existe uma ciência para usar terminologia científica, técnica, porque eu vou colocar de uma outra maneira. Sendo que, claro, a gente tem que conversar com a dona Maria lá, a senhorinha, os outros pacientes, independente de quem for, sobre o que ele tem. Olha, a senhora vai embora para casa com tal sonda, os cuidados são esses. Eu não tenho que falar tão técnico com a dona Maria, porque ela não tem dever e nenhuma obrigação de saber. Agora, um enfermeiro, um técnico, um físio, um médico, eles sabem. Então, se você vai falar com profissionais da saúde, use terminologias técnicas, porque é um convívio extremamente natural. E para anotação também, você não vai anotar, depois a gente vai fazer uma outra anotação de enfermagem usando terminologias técnicas, que a gente vai abordar algumas agora. Tem várias, tá, galera? Tem um dicionário gigante sobre terminologia técnica, funcionabilidade, aonde são usadas, né, quais as diferenças delas e tudo mais. Só que assim, eu vou falar o arroz com feijão da Fundamentos de Enfermagem, que é o que a gente usa bastante. Pode ser que no começo vocês causem estranhismo, tá? Nossa, eu acho estranho porque eu nunca ouvi, então eu me sinto diferente ou desconfortável em tal termo, ou nunca vou aprender, e vai. Vocês vão se familiarizar devagarzinho, a gente vai colocando essas técnicas aos poucos para vocês. E vocês vão fazer, por exemplo, um caso clínico, vai estar lá, eu vou falar com vocês tecnicamente, eu vou pedir uma anotação de enfermagem tecnicamente. Então a gente pede e usa muito esse recurso, tá? Então eu coloquei algumas para vocês. Bom, um abscesso. Nossa, o que é um abscesso? É uma coleção de pus. É quando ela tá purulenta, quando ela já tem... Não é corona, tá, galera? É uma tocinha só. É quando tem uma coleção de pus. Absorção, aquele paciente absorveu líquido, teve uma boa aceita de dieta. Abstinência é quando um paciente fica com falta, pode ser de droga, de álcool, de medicamento também, tá? Abstinência medicamentosa sobre algum efeito químico que ele precisa no organismo dele. Acne, que é uma coisa que acredito que todo mundo já viu, tem vários, tá? Eu citei alguns aqui que a gente usa muito. Por que a acne é importante? Não é, mas a gente vai falar do contexto do epitelial de pele, né, do paciente, como que tá, se tá hidratado, se não tá, se tá craquelando, se tá oleosa, se apresenta sujidade, né, se apresenta sujeira, dentre outras, tá? A febril, dá uma dica pra vocês, tudo que vem antes
há alguma coisa, é a ausência ou a diminuição daquela coisa. Então, a febril, se tá falando de febre, então tá com ausência de febre, tá? Algia, utilizamos muito também na enfermagem, porque algia é caracterizador, né? Algia torácica, queixas álgicas, eu tô com queixa de dor, eu tô com dor no pré-córdio, né? No pré-cordial, no tórax. Então, é uma localidade, daí a gente fala dor, mas algia é dor independente de onde for. Alopécia é uma queda irregular de cabelo, cai o cabelo e você é diferente da calvície, que a calvície ela é redonda, ela é hereditária. A alopécia pode ser tanto mulher, homem, adolescente, criança, adulto ou velhinhos, e ele vai ter quedas irregulares, pode ser por falta de vitamina, hormonal, paciente que sofre de anorexia ou bulimia, que vomita bastante, né, ou por conta de perder abruptamente o couro cabeludo, tá? Também existe. Alucinações, ela pode ser áudio e visual, né? O paciente pode verbalizar coisas reais e tá vendo coisas que não são reais ou vice-versa. Amputação, a gente também vai ver muito na saúde, principalmente em fundamentos, que é as amputações de membros, pode ser de dedo, pode ser de membros superiores, que são os braços, e inferiores, que são a parte das pernas, tá? A nasarca é um edema. Edema, primeiro de tudo, edema é um inchaço local. Por exemplo, meu braço está inchado. Não, esse paciente, ele diminuiu o edema, sei lá, do braço, porém agora, amanhã, ele piorou e tá nasarcado. Então, ele tá com o céfalo caudal, da cabeça aos pés, inchado, tá? Isso é a nasarca. A gente utiliza bastante. O enfermeiro tem algumas tabelas, né? Mas eu nem vou citar pra vocês, mas só pra se familiarizarem, que a gente conta de cacifo, de paciente estar com mais edema, com menos edema, pra gente caracterizar um cuidado maior ou menor, tá? Mas é a nível de curiosidade isso. Anemias, apojadura, isso utiliza, vocês vão ver em centro obstétrico e saúde da mulher. Quando tem a descida do leite, né? A mulher se incha de leite. As mãezinhas aí que me assistem agora devem saber o momento, né? Eu não sou mãe, mas eu sei toda a parte acadêmica, né? Do acontecimento. Bradicardia e bradipneia. Usaremos muito. A gente vai verificar sinais vitais do paciente. O que são sinais vitais? Pressão arterial, né? O pulso, respiração, saturação de oxigênio, né? A gente vai ver quanto que tem de oxigenação circulante do organismo por minuto no corpo do paciente. Isso tudo nós aferimos em fundamentos de enfermagem, né? E um dos resultados, ele pode dar bradicardia, que é a diminuição de batimentos cardíacos, né? Ele tá menor. Ou a bradipneia, que é o movimento respiratório abaixo de menos de 16 movimentos por minuto, tá? A gente também vai ver. Eu tô citando alguns, tá, galera? Alguns mesmo, tem muito. E eu coloquei os que a gente mais utiliza pra fazer uma anotação e tudo mais, tá? Cefaleia intensa, dor, né, na cabeça, dor de cabeça. Cianótico é com cianose. Cianose de extremidade é a hipóxia. A hipóxia é a falta de oxigenação cerebral. Ela pode ser de extremidades, de braços e pernas. E boca. A boca é central. Vou dar um exemplo típico disso, de cianoses. Crianças que ficam na piscina e tá com frio e a boquinha dele fica roxa e eles ficam tremendo, batendo o queixinho. O que isso significa? A nível de curiosidade também é fisiológico isso. Porque as pessoas tremem, né? Principalmente as crianças. Porque o tremor aumenta 6 vezes a parte muscular da pessoa e com isso faz com que ela se aqueça e movimente todo o organismo, tá? Então, a gente pode ter cianose de extremidades, que alguma deficiência, alguma irrigação tá ruim nos braços ou nas mãos, ou nos pés, ou de central mesmo, que o centro, que é as caixinhas que eu falo, estão sofrendo, que é a caixinha cerebral e a caixinha torácicas. Por isso que os órgãos nobres, eles são guardados dentro de caixas, né? Caixas do tórax e caixa craniana, de calota, tá? Clister, faremos também, vou ensinar na íntegra. O que é um clister? É uma lavagem intestinal, né? Tem diferença do flit enema, que a gente vai ver mais pra frente, porque eu separei por ordem alfabética. E o clister do enema são o frasco, a solução é menor,
mas a técnica é a mesma. E quem realiza isso? Auxiliar técnico e enfermeiro. Geralmente é técnico de enfermagem, tá, galera? Decorrente ao uso, lembra que eu falei das diferenças do enfermeiro, do técnico e do auxiliar de enfermagem, que fazem procedimentos invasivos de média complexidade e baixa complexidade. E o enfermeiro geralmente ele faz de alta complexidade, quando há um risco grande, sondagem, sangramento intenso e dentre outras complexidades maiores, tá? E gestão também, além da assistência. Então, coagulação, colicistectomia, colectomia, curetagem uterina, que é uma raspagem, uma limpeza que eles fazem intraútero, não é só para quem perdeu o neném, tá? Pode ser que precise fazer, vou colocar em observação mesmo para vocês entenderem, pode ser que façam uma curetagem e... Deglutição, galera, vocês também vão ver bastante. O que é deglutir? É o processo de engolir, é o mecanismo de engolir. Tem pacientes que têm dificuldade de deglutição, intensa, ou risco de broncoaspirar, aqueles idosos que comem, tosse, é um risco iminente deles se afogarem, e broncoaspirar, levar ao alimento para o pulmão, encharcar, ter que drenar, ou até morte. Daí a gente tem que entrar com engasgo como manobra de Heimlich, que vocês vão aprender logo mais, que é como que desengasga esse paciente, tá? Como que você tira ele desse risco. Diarreia, né, que é comum, mas a gente usa muito para pôr, o paciente teve tais episódios de diarreia, 5, 3, 4, com tais aspectos, estava sangrante, não estava, a gente tem que anotar também, tá? Disfagia, né, que é uma dificuldade de deglutir. E o deglutir é só o engolir, e o disfagiar é a dificuldade do processo de deglutição. Dispneia, dificuldade respiratória, sofrimento respiratório ou respiração irregular também pode acontecer, tá? Disúria, que é a micção difícil e dolorosa, né? Fazer xixi, a diurese necessariamente dita, né? A diurese, então vocês não fazem mais xixi a partir de hoje. Vocês desprezam a diurese de vocês, ok? Nós temos edema, que eu já falei das diferenças deles. Enurese, que é incontinência urinária geralmente noturna. Você tem várias micções à noite e pode caracterizar até uma diabetes, tá? Quando você tem essa diurese noturna em grande quantidade, tá? Episiotomia é aquele cortezinho que a gestante faz para ganhar o neném, para abrir mais o canal. Epistaxe também, sangramento nasal, né? Uma hemorragia constante nasal. Eritema é um vermelhidão. A gente vai usar muito quando eu falar para vocês, olha, sinais flogísticos. Sinais flogísticos significa vermelhidão, que é o eritema, o rubor. O calor, né? Então ele vai estar com uma hipertermia local, que é febre, né? Pode ser febre sistêmica no corpo inteiro ou calor na ferida, quente no lugar. Ele pode estar perdendo a função, tipo assim, eu não tô sentindo um pouco, tô sentindo mal. E o odor, né? Então o cheiro já vai estar, tipo assim, cheiro purulento, cheiro contaminado, cheiro de secreção mesmo, propriamente dito. Isso é um sinal flogístico, são sinais flogisticamente que tá dizendo que aquilo tá contaminado, tá? E o eritema a gente usa bastante nisso. Eupneia, respiração normal. Então acredito eu que vocês estão todos eupníacos. Isso nós vamos usar em sinais vitais também, quando a gente começar a aferir sinais vitais, tá? Fadiga é um cansaço, pode ser fadiga muscular, pode ser fadiga respiratória. Quando a gente usar o termo fadiga, ele refere a algum sofrimento, tá? Febril, ele tá em pico febril, ele não tá com febre, mas ele já tá a um passo disso. Então a gente tem que sempre estar um antes para diminuir, tá? Fobia, ele pode ter vários tipos de fobia, temor, medo, fobia social, fobia de público, fobia de falar em público. E isso também é outra coisa que a gente vai treinando aos poucos, tá? Porque técnico de enfermagem, ele não é só tarefa, né? Ele não é só técnico, ele é um agente de saúde. Então ele tem que orientar a família, ele tem que aprender a falar, ele também dá palestra, né? Depende de alguns assuntos, ou ele pode estar sendo supervisionado pelo enfermeiro. Então isso nós vamos treinar. Quem tem dificuldade ou tem timidez, a gente vai treinar esse contexto aí, tá?
Vamos lá, uma outra. Hemodiálise são pacientes que são submetidos, pode ser temporariamente ou permanente, até fazer o transplante. Tem outros que fazem hemodiálise e não tem necessidade de transplantes, eles fazem só para retomar a funcionalidade dos rins, ou para suprir alguma necessidade de cirurgia, e depois ele volta, tá? As hemorragias são sangramentos constantes. Ele pode ser tanto de um arranhãozinho do dedo, quanto sei lá, eu tava trabalhando e o meu braço e meu punho foi arrancado de uma vez numa máquina e começou a jorrar sangue. É uma hemorragia, só que a intensidade delas são diferentes, tá? Hiperpneia. O que é hiperpneia? Respiração normal e acelerada. Lembra que eu falei de eupneico? Então, tudo que é neia é respiração. Então, se ele tá hiper, ele tá aumentado. Se ele tá hipo, ele está baixo, ele está com queda. Tá? Ele pode ter um infarto. O que é um infarto? É uma morte do tecido necrótico, né? Então, a gente tem o coração, ele morre um pedacinho ali, né? E daí pode dar várias complicações, pode ter sintomas clássicos, vômito, dor mandibular, irradia para os membros superiores, né? Pode ter de diversas maneiras, como que ele mostra, tá? Taquicardia, tudo que é cardio, tudo é cardíaco, é tudo relacionado ao coração, então é aceleração, né? É o aumento. Náusea, ela pode ser em jato, ela pode ter, náusea é aquele processo de quero vomitar, mas não vomito. E o vômito em si, ele pode ser tanto em jato ou não, que daí já é a problemática em si, tá? Eu coloquei, galera, algumas terminologias a mais que eu não citei aqui, só para vocês entenderem um pouco. O que eu gostaria de vocês? Vocês não fizeram essa anotação de enfermagem que eu sei, né? Porque vocês estão me mandando o feedback. Eu gostaria agora que vocês podem inventar um outro paciente, tá? Só que eu gostaria que vocês fizessem, lembra da admissão, da transferência e da alta, utilizando as terminologias científicas que a gente está tendo acesso. Depois eu vou falar, a gente vai retomar algumas anotações de enfermagem. Eu vou fazer uma anotação de enfermagem na próxima aula para vocês verem a minha anotação de enfermagem e terem uma luz aí no que vocês. Mas por que eu não vou mandar agora? Porque eu gostaria que vocês realmente quebrassem a cabeça, pensassem, onde que essa palavra dá? Será que isso aqui fica legal para eu colocar, para quebrar mesmo, começar a desmistificar um pouco dessa dificuldade, e daí sim eu entro com o meu, olha, para vocês se nortearem a isso, né? Eu não vai ter o certo ou errado, mas depois essa cobrança, quando a gente começar a esmiuçar, ficar mais leve, aí sim. Tá bom? Então eu gostaria que vocês vai fazer um outro caso, só que utilizando terminologias técnicas. Um beijo pra vocês, meus queridos, e até a próxima, com direito a musiquinha ainda no final.